A palavra é sua, professor. Fique à vontade. Obrigado. De início, eu me sinto um privilegiado de estar participando desse grupo, de gente tão bem preparada, tão bem experiente nessa arte, né, de ensinar e aprender. E também pode estar fazendo parte desse grupo, desse tão esperado, aguardado e de resultado de muita luta, que foi esse mestrado, né? Então, boa tarde a todos, a todas. Eu não preparei exatamente uns slides, mas eu tenho algumas coisas para mostrar aqui sobre a minha atividade de pesquisa, de preparação para as aulas, dentro daquilo que eu já trabalho há alguns anos. Bem, meu nome é Odenildo Queiroz de Souza, o professor Luiz Fernando já até adiantou, lembrou muito bem do nosso ingresso em 2010 na UFOP, na primeira leva de professores, né? E primeiro grupão de professores da UFOP. E dizer também que essa minha atividade como professor, ela já tem alguns anos, porque eu trabalhava antes numa universidade particular, na UBRA, curso de letras. E quando eu vim de lá para a UFOPA, eu já tinha 13 anos de UBRA, 13 anos de ensino superior. E a minha intenção maior foi buscar mais preparo, mais formação para a minha atividade no âmbito da Universidade Federal. E estamos aí nesse caminho. Muito sacrifício, com muita dedicação, e estamos conduzindo esse processo de aprimoramento cada dia da nossa atividade, do nosso conteúdo. Bom, deixa eu colocar aqui a carga, porque deu um sinal aqui de bateria. Na hora. Pronto, resolvido. Então, eu faço um resumo dos meus dias de academia, com destaque para a atividade de pesquisa. Quando eu entrei lá na UBRA, fui apresentado ao coordenador e ele me expôs o seguinte: Odenildo, tu queres trabalhar literatura brasileira ou portuguesa? Eu disse, eu quero trabalhar literatura portuguesa. Beleza. Mas ele não perguntou por quê, mas eu tenho a minha justificativa, muito própria minha mesmo. É que na minha graduação, eu não consegui ter como herança intelectual umas fortes lembranças, uns fortes conhecimentos sobre a literatura portuguesa. Então, é essa que eu quero, porque eu quero me dedicar mais. E é só para dizer, então, que eu comecei minha atividade em literatura portuguesa. Trabalhei muitos anos na UBRA em literatura portuguesa, praticamente esse tempo todo também, mas veio um detalhe que me fez eu adentrar na literatura brasileira de expressão amazônica. Na época lá, foi oportunizada a criação de uma disciplina, e nós, então, trabalhamos lá na elaboração e criamos a literatura paraense, e ofertamos a literatura paraense. E eu trabalhei essa literatura paraense. E me deparei com um grande problema. No caso da literatura portuguesa, para mim, era que eu não havia recebido a contento, no meu interesse, para a minha satisfação,
o que se deveria ter recebido de literatura portuguesa. Não vamos entrar em questões onde está a causa disso. Não é o caso aqui agora. Mas em literatura paraense, foi o desafio inverso. Eu tinha que estar à frente, em busca desse material que não era fácil, para poder disponibilizar para os alunos algo que fosse realmente bem representativo da cultura literária da nossa região, em particular do Pará, né, que era o nome da disciplina, era literatura paraense. E conheci a Biguar Bastos, isso por volta dos anos, início de 2000 parece. Conheci a Biguar Bastos. E foi então aí que eu tomei conhecimento sobre a vida dele, sobre a obra dele, e também sobre a escassez de estudos sobre ele. Então me dediquei a estudar esse autor, mesmo considerando também a própria importância dele para a construção dessa cultura literária aqui na nossa região, com destaque à estética modernista. E já tinha a graduação em letras, né? E fiz a minha especialização em ensino superior, uma especialização, e entrei no mestrado. E agora eu lembro o professor José Guilherme Fernandes, que ele esteve na minha qualificação, lá em Belém, que foi sobre o Abiguar Bastos, o romance Terra de Camiaba, lá no meu mestrado, né, por volta de 2005, 2006, né? Então, eu fui caminhando cada vez mais, me aprofundando nesses estudos sobre a nossa cultura literária, da Amazônia, de modo geral. E caminhando nisso, entrei no doutorado, também com a proposta de, na área da educação, estabelecer um diálogo com essa cultura nossa aqui literária, tendo a figura também da Biguar Bastos. Então, é esse autor que eu mais me dedico, né, até hoje. Há pouco tempo estivemos aí preparando um artigo para a nossa revista de letras, e a nossa proposta de artigo foi nesse sentido também. E, por isso, então, aos interessados nessa linha da literatura da nossa região, da Amazônia, eu trabalho a Biguar Bastos em particular, mas também caminho, já que está dentro dessa área toda da nossa cultura literária, trabalho também outros autores daqui da nossa região, mas em especial a Biguar Bastos, né, como o grande apresentador da proposta modernista para a nossa região, citado aí em livros de crítica sobre a literatura brasileira, como Wilson Martins, né, fala sobre ele, Antônio Cândido cita também, ainda há pouco Luiz Fernando citou Antônio Cândido, Alfredo Bossa, né, que são pessoas estudiosas que fazem referência, e geralmente muito breve, sobre a Biguar Bastos. Mas, de qualquer maneira, destaca o nome dele para mostrar que essa é uma referência de literatura aqui na região. Então, trabalho essa obra Terra de Camiaba, não sei se está dando para ver direitinho, talvez sim, né? Terra de Camiaba, Romance da Amazônia, essa é a edição 2ª, mas é considerada a primeira, porque é a primeira nesse formato, e com esse título também, né, que era Amazônia que ninguém sabe. Certos Caminhos do Mundo, também a obra original, pode guardar. Safra, considerada assim a melhor obra dele, né? Aqui eu vou abrir, porque na capa não aparece. Safra, né? E estou até orientando TCC aqui no Somalu, Viajante da Estrela, né? Obra original de 1954, se não me engano. E, claro, tem os outros livros dele que caminham em outras linhas, né? A Pantofagia,
Estranhas Práticas Alimentares da Amazônia, um livro de crônicas, Vozes do Acontecido, Na Linha Política, Prestes e a Revolução Social, Memorial da Liberdade, um livro de poemas dele, também faltando ser trabalhado. Quer dizer, Escuto Mágico Religioso no Brasil, temos a História da Política Revolucionária no Brasil, volume 1, volume 2, e assim são várias obras desse autor que merece uma atenção muito grande. É uma coisa muito profunda em termos de política, em termos de expressão da nossa cultura. Escreveu o Manifesto Flaminasul, defendeu já essa valorização e esse reconhecimento que o Roberto Gomes, lá no Crítica da Razão Tupiniquim, chama dessa originalidade, em particular amazônica, né? Então, nesse período que eu trabalho na universidade, tenho orientado trabalhos dentro desses estudos sobre o Abílio Barros, sobre o modernismo paraense, sobre a literatura daqui da nossa região, da Amazônia, mas também por questão de concurso e de dedicação a essa também, ao amor à literatura e às literaturas de língua portuguesa, africanas de língua portuguesa, sobretudo na época em que o Luiz Fernando esteve para o doutorado, né, me dediquei muito às literaturas africanas, trabalhamos juntos desde o começo. Também oriento TCCs dentro das literaturas africanas de língua portuguesa, né? Tenho orientado muito pouco sobre outros autores da literatura, digamos assim, brasileira, né? A literatura brasileira, mas em particular são da Amazônia, africanas e a portuguesa. Então, esse meu leque de atuação, literatura, educação, literatura brasileira de expressão amazônica, também literaturas africanas, e literatura brasileira e literatura portuguesa, né? Na época eu estava depois do doutorado, né, fiquei um tempão aí como coordenador de curso, e a minha atividade de pesquisa ela era muito sem a formalidade do registro, né, de projeto. Então, no momento eu estou sem o registro de projeto, mas nunca deixei de trabalhar a minha área de interesse dentro das literaturas africanas, amazônicas, portuguesas, brasileiras de modo geral, né, com destaque, então, a literatura produzida aqui na nossa região, né. Então, de modo geral, eu tenho isso a dizer para vocês. Tenho a grata satisfação de estar novamente dizendo nesse meio, e espero vivenciar esse período de trabalhos com novas perspectivas, novos estímulos, novas pesquisas, conhecendo novas pessoas, favorecendo cada vez mais esse entusiasmo que eu tenho pela arte literária, inclusive como membro da Academia de Letras e Artes de Santarém, né, com perspectiva de lançamento de um livro próximo também, né, um livro de poemas. E também lançamento do livro da minha tese, que é assim um projeto talvez mais próximo a ser realizado do que o do livro de poemas. Vamos deixar fazer as coisas assim por parte, em razão das condições que a gente tem, né? Então, nada de dar um passo muito largo sem poder fazer. Então, muito obrigado pela oportunidade, era isso que eu tinha a dizer sobre minha vida na academia. Muito obrigado. Ótimo, professor. Muito obrigado.